Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre componentes físicos para a gente reforçar aí o conteúdo aí do curso de hardware, tá bom? De quarta-feira aí, turma de quarta-feira. Bom, em relação aos componentes, eu separei algumas imagens. Hoje eu vou fazer essa videoaula baseada em algumas imagens, tá bom pessoal? Então, vamos começar aqui com o componente principal, que seria a placa-mãe. Tá ok? Então, quando a gente vai fazer aí a montagem do computador, uma das primeiras escolhas é a placa-mãe. Obviamente, a gente escolhe a placa-mãe por alguns conceitos básicos, como, por exemplo, tipos de conexões que tem na placa-mãe, também sobre a questão do chipset, o que ele permite a gente ter nessa placa-mãe, ou seja, que processadores, qual quantidade de memória, se ele tem, por exemplo, se ele permite usar mais de uma placa de vídeo, enfim, se ele tem suporte a USB 3.0, áudio analógico, áudio digital, que saídas de vídeo tem na placa, enfim. A placa-mãe a gente tem aí, obviamente, como escolha alguns parâmetros, dentre eles o tipo de conexão, tá? Essa aqui, por exemplo, é uma placa-mãe que ela tem conexão HDMI, ela tem conexão VGA e DVI, ou seja, ela tem 3 conexões de vídeo, ela tem 4 conexões USB 2.0, 2 conexões 3.0, o áudio analógico, tá ok? E ela tem também um circuito de proteção para a placa de rede. Porque, pessoal, realmente é uma coisa que talvez nem todo mundo tenha essa informação, mas muitas pessoas, quando está dando raio, quando tem problemas de energia na casa, a luz vai e volta, a primeira coisa que fazem às vezes é desligar lá o fio de linha, desligar o estabilizador, né? Mas continua deixando o cabo de rede, por exemplo, aquele cabinho azul, que tem diversas cores, mas basicamente a gente conhece como cabo azul, e deixa ele conectado no PC e o seu roteador lá, seu equipamento de rede fica ligado, para você não perder o acesso à internet. Então o que, que acontece? Queima-se muito placas pelo cabo de rede, que é um cabo de energia. E aí tem algumas placas que já tem, no caso, essa implementação, essa proteção, né, essa surge protection, que seria uma proteção contra interferências pelo adaptador de rede. Tá? Lembrando que esse adaptador de rede, pessoal, ele é gerenciado pelo chipset da placa-mãe. Então, se a gente pegar aqui um chipset da placa-mãe, a gente vai ter o controle, né? O ponte sul vai ter o controle aí do adaptador de rede, tá? Na verdade, existe um circuitinho de rede, ok? Que esse circuito de rede ele que vai ser aí o adaptador de rede em si, tá ok? Então, quando tem um curto pela saída de rede, ou seja, quando você coloca um cabo de rede aqui e você gera um curto pelo adaptador de rede, você pode queimar a placa, não só o controlador de rede, mas também pode queimar o chipset, porque, no caso, todo o gerenciamento da interface de rede é feito pelo chipset, pela BIOS e pelo próprio circuito de rede que está integrado na placa-mãe. Tá ok, pessoal? Aproveitando essa imagem aqui, a gente aqui tem uma demonstração sobre os dois chipsets que nós temos na placa-mãe, tá, pessoal? Que é o chipset Ponte Sul, que é responsável por discos, no caso, por exemplo, placa de rede, placa de som, BIOS. Então, todos os elementos que nós temos aí que não tem tanta questão de desempenho, né, tanta ênfase no desempenho, a gente tem aí o controle pelo chipset Ponte Sul. Já o Ponte Norte, tá, é o chipset que controla o barramento de memória, que controla processador, controla placa de vídeo, os barramentos, no caso, PCI Express, nas placas mais atuais, nas placas antigas era o AGP, né? Ok? Então, nós temos dois chipsets aí, tá? E esse aqui a gente chama de apoio, o chipset Ponte Sul é o chipset de apoio. Então, ele pega todo o resto do que não é, no caso, memória, processador e placa de vídeo. Então, tudo que não é de desempenho, excesso de desempenho, vamos dizer assim, né, que tem a questão do desempenho, vai para o chipset de apoio. E aí a placa de rede, a placa de som, quando dá algum problema, pode danificar o chipset Ponte Sul, por exemplo, tá bom? Bom, em relação aí aos demais componentes, nós temos o processador, né, pessoal? O processador nós temos aí dois fabricantes basicamente, a Intel, que tem aí como destaque os processadores Core i,
né? No momento aqui nós temos o Core i3, o i5, o i9, o i7 e o 9. Temos aí também a AMD, tá? Que a AMD está vindo aí com um processador já há algum tempo, o Ryzen, né? Que é o processador de destaque. É um processador que ele tem modelos mais básicos e modelos que são extremos aí para gaming, computação gráfica, tá? Então são as duas marcas de fabricantes. Nós temos as memórias, né, pessoal? No caso é um outro componente muito importante, a memória RAM, que é a memória aí que a gente chama de memória física do computador, né? É onde a gente coloca aí a execução dos programas, os cálculos que o processador faz, ele usa muito a memória RAM, ou seja, todo endereçamento para os dispositivos físicos se comunicarem com o processador é feito pela memória RAM também. Aqui nós temos alguns modelos diferenciados, né? Memória de notebook é essa menorzinha, e nós temos aqui atrás memória de desktop, de PCs. A diferença é que algumas memórias são para um mercado mais efetivo, um mercado gamer, por exemplo. Aí o pessoal coloca alguns dissipadores de alumínio estilizados, mas enfim, por dentro, tirando essa capinha aqui, vai ter exatamente a memória tradicional, tá ok? Isso inclusive varia muito o preço da memória de acordo com o fabricante e também a questão do dissipador, né? Velocidade, marca, etc. Bom, em relação aos componentes, pessoal, tem alguns componentes que são mais usados e componentes que não são tão usados. Por exemplo, a gravadora de DVD, a maioria das máquinas atuais não estão vindo mais, tá ok? Porque hoje em dia o pessoal tem preferido gravar em nuvem, pendrive, né? Não há tanta necessidade de usar DVD, mas é um dos acessórios aí que a gente tem, gravador de DVD e CD, que nós temos aí para PCs, né, desktop. No caso de notebooks, alguns notebooks não estão vindo mais com gravador de DVD. E quem precisar pode, por exemplo, adquirir um gravador de DVD USB. Tá, ok? Também pode ser usado em PC, em desktop, porque ele conecta pela USB. Ok? Em relação aí à fonte de alimentação, né, pessoal, nós temos aí um item muito importante. Durante o curso nós vamos abordar a questão aí da fonte de alimentação, que nós temos aí vários modelos de fonte de alimentação, nós temos algumas certificações aí de mercado que a gente vai aprofundar mais, mas uma coisa eu posso dizer para vocês, existem desde fontes mais básicas, que são fontes que são usadas nos PCs mais baratos, até fontes que são consideradas aí fontes gamers, né? Para aguentar toda a estrutura de um PC gamer, né? Um computador, por exemplo, de computação gráfica também, com uma baita de uma placa de vídeo, com memórias, com 2, 3 discos, enfim, uma placa que segura aí 2 coolers, 3 coolers. Então você tem, no caso, que tem uma fonte mais especial, né? Principalmente por causa da placa de vídeo em si, que dependendo da placa de vídeo que seja colocada, se ela for extrema para uso gamer, uma placa dessas mais caras, ela pode exigir aí uma fonte muito forte. Caso você não coloque, você não consegue nem ligar o PC, tá ok? Temos aqui outro modelo de fonte. Depois a gente vai detalhar um pouquinho melhor essa questão de potência, que é uma fonte de 500 watts, a questão do cooler, né, dela ter o cooler maior do que as fontes mais baratas, ok? Outro componente importante também, né, pessoal, em relação ao computador, no caso são os discos, né? No caso a gente tem aí o HD, aqui no caso é um HD de notebook, que é um HD menorzinho, temos o HD de computador, né? Aqui no caso, obviamente, é só um esquema, né? Só um desenho, mostrando como é que é um HD mecânico, um HD que ainda é utilizado com muita frequência ainda aqui no Brasil, tá? Em outros países como Estados Unidos, Europa, já está sendo muito pouco utilizado o HD mecânico, né? Com essa estrutura aqui de motor, cabeça de leitura e gravação em discos. Na maioria dos países agora a gente só vai ter acesso ao SSD, que é um disco sólido, igual um cartão de memória, né? Pode cair no chão que não vai ter problema. É uma memória, no caso, sólida, né? Não é mecânico. E o preço está barateando bastante, já está justificando até montar máquinas com esse tipo de disco, e ele é muito mais rápido. Muito mais rápido no acesso à gravação, à leitura, né? Quer dizer, escrita e leitura de disco. Agora também temos aí o variante, que é o M2, é um SSD melhor ainda, tá? Ele é em forma de plaquinha e obviamente para utilizar essa segunda forma, esse M2, né? A gente teria que ter uma placa-mãe que suporta. Então, se a placa-mãe não suportar o M2, porque o M2 é encaixado, no caso,
no slot específico da placa-mãe. Então, se a placa-mãe não tiver esse suporte, você não pode pôr M2. Já o HD SSD é um HD com conexão SATA, é conexão comum que a gente utiliza aí normalmente, aqui, a conexão SATA. Usa os mesmos cabos que um PC utiliza normalmente. O notebook também tem essa conexão. Posso usar esse HD em notebook, posso usar esse HD em computador desktop. Tá ok? Placa de vídeo é um elemento que a gente pode adicionar no nosso computador. Por exemplo, se você vai ter aplicações gráficas, jogos, normalmente a placa integrada que vem, ou seja, o circuito de vídeo que vem integrado na placa-mãe, não pode não dar conta. E aí você tem que colocar uma placa de expansão, uma placa dedicada, né, de vídeo. Tá ok? Algumas placas mães mais sofisticadas gamers não vêm nem com vídeo integrado. Você é obrigado a colocar uma placa de vídeo dedicada, ou seja, comprar uma placa de vídeo à parte. Aqui, por exemplo, uma placa da MSI, fabricante MSI, a X99A Gaming Pro, que é uma placa top, né? Ela é uma placa diferenciada, já dá para ver no visual que ela tem alguns LEDs, no caso ela tem dissipadores de calor para tudo quanto é lado, né? Enfim, uma placa diferenciada, você consegue programar as cores dos LEDs, consegue, no caso, mudar a movimentação deles, a sequência, você faz uma programação específica. É uma placa para ser usada com gabinete com tampa de acrílico, transparente, para que você possa, por exemplo, exibir a placa, né? Então, no caso, a placa de vídeo, normalmente ela pede uma fonte específica, porque aqui, ó, no caso aqui é uma conexão de força de uma placa de vídeo. A placa de vídeo ela alimenta, algumas alimentam direto na fonte. Então você não pode pôr qualquer fonte, tá? Então aqui, ó, a fonte que você vai colocar para um computador gamer, por exemplo, normalmente tem que ter conexões desse tipo. Algumas placas de vídeo usam uma dessa só, PCIe, né, PCI Express. Algumas utilizam essa com 8 conectores e algumas utilizam 2 conectores, né, dependendo da placa de vídeo. Então, se você comprar uma fontezinha básica, você não vai conseguir nem ligar a placa de vídeo do seu PC. Tá ok? Então, lembrando que aqui, ó, o gabinete com acrílico que eu falei, ó, transparente, né? Aquela placa, ele ficaria em destaque, aquela placa gamer que eu mostrei para vocês agora há pouco, tá? E quando a gente fala em gabinete gamer, não é só questão da beleza, ó, tem 3 coolers frontais, tampa de acrílico, é que as dimensões são maiores, pessoal, porque se você for comparar uma placa-mãe comum, vamos ver aqui uma placa-mãe com tamanho menor, por exemplo, aqui, ó, uma placa-mãe com tamanho comum e uma placa-mãe gamer, provavelmente vocês vão notar que o tamanho é maior. Então você precisa realmente de um gabinete com dimensões mais avantajadas, tá ok? Uma outra informação, né? Nós estamos atualmente na memória padrão DDR4, sendo que temos ainda algumas máquinas vendidas com DDR3, mas aí vocês podem saber que são máquinas que estão aí com saldo, máquinas que o pessoal está tentando aí desfazer aí dos estoques, dos sites, né, lojas online principalmente, porque nós já estamos desde 2014 já que existe o padrão DDR4 e mais especificamente desde 2016 que popularizou mais. Então em 2020 significa que não é uma memória nova mais. Tá ok, pessoal? Então, às vezes você vai comprar um notebook novo, um PC novo, aí você fala lá, pô, DDR3, que bacana. Mas saiba que essa máquina já tem aí pelo menos aí uns 5, 6 anos de mercado. Ok? Mas tudo bem. Dependendo do que você for utilizar o computador e se for um custo-benefício legal, não tem problema nenhum comprar máquinas com DDR3, tá, pessoal? A diferença não é tão gritante de desempenho, não, tá? É mais a questão de economia aí, por exemplo, para notebooks, essas memórias DDR4, elas são mais rápidas, sim, mas elas são mais eficientes, elas consomem menos energia, porque nos notebooks aí a visão que os fabricantes têm é a questão do consumo da bateria, né? Duração da bateria. Então a gente precisa sempre de componentes que consumam menos energia. Tá ok? Bom, outra coisa interessante aqui também, em relação aos componentes aí do PC, a gente tem aqui a fontezinha, esqueci de falar, a fontezinha comum, olha a diferença, né, de uma fonte comum para uma fonte. Essa fonte custa uns 40, 50 reais, para uma fonte que custa aí 200, 300 reais, ou tem fontes que chegam a custar mais de 1.000, uma fontezinha gamer, né, pessoal? Olha a diferença de aspecto, né? E também vocês veem aqui, tem até malha para proteger os cabos, tem mais conexões para placa de vídeo, enfim, bem diferenciada, né? Então, pessoal, quando vocês vão montar um computador,
Uma dica que eu dou para vocês, caso vocês, muitos alunos às vezes falam que estão querendo montar máquinas, pedem sugestão de onde comprar. Eu costumo indicar muito as lojas online, a Kabum, a Pichau, né? Mas uma coisa que eu digo, independente de onde você compre, tem algumas regrinhas para você ter em relação